Então, eu tenho aqui a genética, eu tenho aqui a disfunção mitocondrial. O que foi provado aqui é que a insuficiência respiratória celular cria uma instabilidade genômica que acentua a insuficiência respiratória celular. Ou seja, tudo começa com a disfunção mitocondrial. Vai altera a genética. A genética começa a expressar genes diferentes que são malignos. Mas quem começou foi a disfunção. Enquanto eu não for para a causa do problema, eu não resolvo. Se eu fico ali na genética, é aquela história, estou trocando meu pneu, ele continua gastando, estou trocando meu pneu, ele continua gastando, até que um dia eu vejo que é o alinhamento de roda, eu vou lá, peço para alinhar a roda, o pneu para de gastar. Aí eu resolvi. Enquanto eu não souber que é o alinhamento, eu não resolvo o problema. Enquanto eu não souber que é a disfunção mitocondrial, eu não resolvo o problema. Por isso que a mortalidade não cai. Por isso que o câncer está vencendo a gente, e nós não estamos vencendo o câncer. Então a respiração celular danificada leva a uma instabilidade genômica, criando mutações. Essas mutações agora acentuam a respiração celular danificada, e aí isso aí, com 1744 referências bibliográficas, esse livro famoso, Cancer as a Metabolic Disease. E é de uma inteligência, uma coisa impressionante. Você tem que arrumar jeito, se você não consegue ler esse livro, leia o sumário dele, que vai te dar as ideias que você precisa para continuar nesse caminho. Porque eu estou fazendo apenas uma introdução de tudo isso. Isso pode aprofundar do jeito que você quiser. A morte do câncer e a morte do paciente com câncer. Infelizmente, a maioria das vezes, você mata o paciente com câncer antes de matar o câncer. Infelizmente. Isso é muito dramático. A hipótese vigente da origem do câncer é a chamada Somatic Mutation Theory, teoria da mutação somática, que é uma coisa genética, o DNA sofre uma mutação e isso causa o câncer. E eu estou dizendo para você que alguma coisa aconteceu antes disso, que é a disfunção mitocondrial. Só isso que eles têm. Eles têm que tirar o olho daí e levar para a disfunção mitocondrial. Aí a história é outra, muda o paradigma, entendeu? Muda o paradigma. Mas quem começou essa teoria metabólica do câncer? Foi o Otto Warburg. Otto Warburg era um médico, um bioquímico, médico alemão, que de propósito não quis se casar, ficou a vida inteira dedicado à medicina. Ele foi o único médico até hoje, na história da humanidade, que ganhou 2 prêmios Nobel. Ele ganhou um prêmio Nobel em 1931, e ganhou um prêmio Nobel em 1944. Em 1931 ele foi receber. Quando o Fred Nobel deixou a herança do prêmio Nobel, ele criou uma série de regras. Uma das regras do prêmio Nobel é que você tem que ir lá receber. Se você não ir lá receber, você não ganhou, você foi nomeado. E o prêmio Nobel nunca será dado para quem já morreu. Você, para ganhar o prêmio Nobel, você tem que estar vivo, e para ganhar o prêmio Nobel, você tem que ir lá receber. Então, em 1931, ele ganhou o prêmio Nobel de bioquímica, de medicina aplicada à bioquímica, e ele foi lá e recebeu. Em 1944, ele era meio judeu. Acho que o pai dele era judeu, a mãe não. E ele era meio judeu, e ele só não foi morto pelo sistema nazista porque o Hitler tinha uma fobia de câncer e sabia que aquele cara era o único que realmente era o melhor do mundo. Então ele poupou o Otto Warburg. Quando chegou em 44, que ele ganhou um prêmio Nobel por uma outra coisa, aí eles não deixaram, o Hitler não deixou ele receber na Suécia, no Stockholm Institute, na cidade de Estocolmo, no Karolinska Institute, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Aí ele foi nomeado, mas não ganhou. Então é o único médico que foi nomeado 2 vezes para o prêmio Nobel. Era considerado na época o médico mais inteligente que tinha no mundo. Ele dedicou a vida dele toda a isso aí. Mudanças genômicas podem participar da progressão da doença, mas não constituem a causa primária. Isso é ele falando. Então, o genômico é secundário à disfunção mitocondrial.
E ele fez isso, ganhou o Prêmio Nobel em 1931, não é? Muito tempo. Então a pane biológica denominada câncer é um desequilíbrio nutricional junto com um desequilíbrio emocional, junto com um problema ambiental e estrutural como causa de malignidade. É um efeito comitiva, é um conjunto de coisas. Ah, minha mãe morreu, mas eu não tive câncer. Bom, se sua mãe morreu, se você se separou, se não sei o quê, se tem um somatório, um expossoma que a gente chama muito grande, aí vem o câncer. Sempre tem um componente emocional por trás. Isso é importante, tá? Quantos por cento dos cânceres são de origem genética? Muito poucos. Quantos por cento dos cânceres são de origem epigenética? A grande maioria. Então, existe 5 a 10% dos cânceres que originam de uma predisposição genética. A pessoa já veio com aquilo. Mas isso é o mínimo. 90 a 95% são o resultado de fatores ambientais ou estilo de vida. Ou seja, pode ter prevenção. A epigenética e câncer, evidências muito convincentes para serem ignoradas. Então tem um grupo de pessoas ultra inteligentes que seguem esse caminho. E quando eu me deparei com isso, eu falei, eu quero pertencer a esse time. Foi onde eu comecei a estudar, tá? Onde eu comecei a estudar isso. Câncer é causado por uma disfunção mitocondrial, com interferência na expressão gênica, levando a um crescimento celular descontrolado. Isso é ele publicando em 1956, tá? Já velho. Aqui está o Otto Warburg. Tá? Ele teve 3 ou 4 estudantes deles que também ganharam o prêmio Nobel. Acho que é o cara que mais teve discípulo que ganhou o prêmio Nobel. Fermentação da glicose na presença de oxigênio. É o chamado efeito Warburg. O oxigênio está lá, só que a mitocôndria perdeu a habilidade de usar o oxigênio. E aí vai para a fermentação, que é a outra opção que resta. Isso chama efeito Warburg. Tá? Dr. Warburg demonstrou que células cancerosas podem viver e se desenvolver mesmo na ausência de oxigênio. Ganhador do Prêmio Nobel em Medicina, ganhador em 1931 e nomeado em 1944, que não foi lá buscar. Tá. Aí chegou a outra conclusão, quando há uma queda de pelo menos 35% de oxigênio mitocondrial por pelo menos 48 horas, células normais podem se converter em células cancerosas. Até isso ele dedicou e estudou. Câncer se caracteriza por respiração insuficiente com fermentação compensatória, um distúrbio no metabolismo energético. Câncer é uma doença que se caracteriza por um distúrbio no metabolismo